Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do ano de 2016. Convido o vereador Ivo Evangelista para assumir a primeira secretaria e convidar também o vereador Escuta para compor a segunda secretaria. Fiquemos de pé para a leitura do Salmo do dia, em reverência à palavra de Deus. Convido o vereador Roland Lavigne. Povos todos, batei palmas, aclamai ao Senhor com vozes de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é temível. Grande Rei sobre a terra, submete as nações abaixo do nosso jugo, põe os povos sob os nossos pés, escolhe para nós uma herança, o orgulho de Jacó, seu predileto, e Deus eleva entre as aclamações. O Senhor esclarece clamores da trombeza. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, cantai. Amém. Nesse momento, iremos passar a palavra ao prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, onde irá trazer a mensagem. Mas antes disso eu peço ao vereador Ivo que faça a chamada dos parlamentares aqui presentes. Boa tarde a todos, vereador Lucas Paiva, vereador Alisson Mendonça, vereador Gil Gomes, vereador Roland Lavigne, vereador Luiz Carlos, vereador presidente Tarcísio Paixão. Presente. Vereador Ivo Evangelista. Nesse momento concedo a palavra ao prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro. Senhor presidente desta egrégia Casa dos Ilhéenses, vereador Tarcísio Paixão, que também preside o Poder Legislativo de Ilhéus, senhores vereadores que formam esta mesa, nas atividades funcionais, vereador Ivo Evangelista, vereador Luiz Carlos Escuta, demais vereadores aqui presentes, meu caro vice-prefeito de Ilhéus, companheiro Cacá, senhores secretários municipais, servidores tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, profissionais da imprensa,
lideranças comunitárias que vieram participar desta sessão solene de leitura da mensagem do Poder Executivo, comunidade ilhéense, minhas amigas, meus amigos de Ilhéus. Na verdade, eu preparei duas versões. A primeira mensagem, ela sintetiza praticamente todas as ações do governo municipal. E a segunda mensagem, há um maior detalhamento da mensagem. Fiquei na dúvida, senhor presidente, se a síntese ou o detalhamento. Confesso que, diante desta presença tão rica dos ilhéenses, em homenagem aos que aqui vieram, na absoluta convicção de que todos precisam e têm o direito de conhecer as ações do governo municipal. Senhor presidente, data vênia, mas eu vou ficar com a mensagem mais detalhada. Quem sabe exige um pouco mais de tempo, mas eu procurarei ser o mais objetivo. Mas creio que no 4º ano da administração, creio que é bom que todos saibam desta caminhada de 3 anos, que adentra o 4º ano, neste que considero o maior desafio da minha vida pública. E não é pouca coisa. Este ano eu completo 40 anos da minha primeira eleição, em 1976. 40 anos são 4 décadas de caminhada em que pude de perto, seja no governo, seja na oposição, acompanhar toda essa história da nossa cidade, toda a dinâmica dos acontecimentos políticos, sociais, econômicos da nossa querida Ilhéus. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, apesar de 4 décadas, confesso que, quando se trata da vida pública, me sinto renovado. Apesar de 40 anos de absoluta participação no cenário político de Ilhéus, eu confesso a vocês todos que eu não posso nunca, jamais esquecer aquilo que dizia São Tomás de Aquino, aquilo que diziam vários filósofos gregos, de que a política está no meu sangue, está na minha alma, de que a política e o servir à comunidade é compromisso absolutamente insubstituível, é compromisso primeiro, é compromisso embrionário na minha vida. Senhor presidente, existe uma palavra que condensa toda a vida de um homem, independente de ser homem público ou não. Esta palavra é desafio. Desafio.
E para nós, homens públicos, desafio tem que estar associado à coragem. Não a coragem dos valentes, não a coragem dos autoritários, não a coragem dos que querem submeter, mas a coragem dos que comandam sabendo que estão se priorizando, estão cumprindo um dever. E um dever ligado à cidadania, um dever fundamental. Eu gosto de falar, senhor presidente, que o velho Ulisses Guimarães sempre dizia que de todas as virtudes de um homem público, certamente a coragem, ela merece um destaque especial. E repito, não se confunde coragem com valentia. Coragem, inclusive, para pedir perdão quando erra. Coragem, inclusive, para dizer ao companheiro a sua posição é uma posição muito mais coerente do que a minha. Coragem para ter gestos que são próprios daqueles que sabem do seu compromisso e do cumprimento do seu dever. Portanto, a coragem, senhor presidente, o desafio, portanto, essa é a determinação fundamental para enfrentar as adversidades e a serenidade para tomarmos as decisões mais adequadas ao interesse coletivo. Minhas senhoras, meus senhores, não é segredo para ninguém a cruel realidade em que encontramos o nosso município. Ao longo dos últimos 3 anos, enfrentamos todo tipo de obstáculo que pudesse ser imposto a uma prefeitura combalida, fragilizada em suas finanças, destroçada em sua estrutura e quase que impotente no atendimento aos veenses, aos munícipes. Este foi o quadro dos primeiros momentos, dos primeiros instantes, dos primeiros meses, dos primeiros anos. Essas dificuldades refletiram entre nós de maneira inequívoca e inquietante com a recessão da economia, o desemprego, a redução dos recursos oriundos do Estado e do governo federal. Somemos a isso a situação de inadimplência que encontramos no município, sem o seu calque, e as imposições da lei de responsabilidade fiscal. Mas essa realidade, se por um lado nos causou preocupação, dificuldades, em nenhum momento nos levou ao desânimo e ao esmorecimento. Muito pelo contrário. Cada dificuldade, mais uma vontade de superar, mais um desejo de buscar uma solução. Sempre acreditamos na força desta terra, na capacidade de nossa gente, enfim, na nossa história de lutas. Afinal, não há outro caminho senão o trabalho incessante, o trabalho permanente para transformar a realidade. Apesar de todas as vicissitudes, das imprevisibilidades, da incompreensão de alguns setores, foi possível, senhor presidente, foi possível, pela ponderação, pelo diálogo, pelo equilíbrio, pela capacidade de compreender as divergências no campo democrático, foi possível avançar na busca dos nossos objetivos, todos baseados no interesse público.
Mas, senhor presidente, nos honra também vir aqui hoje apresentar-lhes uma série de ações e de conquistas, frutos positivos de um trabalho tenaz, de um planejamento responsável, cujos resultados estão todos direcionados ao mesmo fim, ao único objetivo: a melhoria da qualidade de vida da população. O ano 2015, superado as maiores dificuldades de 2013 e 2014, o ano 2015 representou um novo momento para a municipalidade. Uma oportunidade de retomada das políticas públicas, de novo vigor na administração, resultado do programa de ajuste fiscal, que nos obrigou, eu sei, a medidas duras, inadiáveis, mas, por outro lado, ilhéenses aqui presentes, senhores vereadores, nos possibilitou a retirada de ilhéus do cadastro dos inadimplentes, dos que podiam, dos que não podiam conveniar com o governo federal, para que novamente pudéssemos assinar convênios e receber novos investimentos. Senhor presidente, em uma entrevista que dei a um determinado blog da nossa cidade, eu estava retornando de Belo Horizonte, onde fiz alguns procedimentos cirúrgicos. Eu tive, todos sabem, um problema no meu olho. Hoje até uma pessoa me ligou dizendo que eu estava com doença grave e tal. Aproveito para dizer que no dia que eu tiver qualquer problema, eu aviso a todo mundo. Então não tenho essa, doutor Rolando, não tenho essa dificuldade, estou com problema em avisar. O que eu tive mesmo foi um problema no olho, uma catarata que deu problema, e lá o médico me dizia uma coisa interessante: doutor Jabes, o senhor vai agora ter esse procedimento, um tal de uma injeção intraocular, que eu nunca vi doer tanto, mas o senhor sabe o seguinte: esse procedimento é para recuperar a sua visão. Eu, na entrevista, disse: foram medidas duras, eu sei. Foram medidas que tiveram que ser tomadas pela razão e pelo planejamento necessário para que pudéssemos avançar. E os resultados estão aí, os resultados estão aparecendo e aparecerão muito mais este ano, com fé em Deus. Em 2015, senhor presidente, senhores vereadores, possibilitou também que lançássemos o programa Ilhéus em Ação. Um programa do governo de revitalização de serviços públicos em todos os segmentos e que, na prática, representou para nós uma grande virada no contexto das imensas dificuldades que impuseram a sociedade ilhéense em passado recente e que era preciso transformar essa realidade. Convidei o meu vice-prefeito, companheiro Cacá, para, ao lado de uma equipe de secretários, todos entusiasmados, para que ele pudesse coordenar esse programa, cujos resultados são visíveis para a nossa sociedade. Não podemos nos furtar ao contexto da crise econômica nacional, que tem penalizado ainda mais os municípios, com a redução permanente de transferências de recursos constitucionais e outras oriundas da política de desoneração fiscal de setores produtivos que causaram imensos prejuízos ao Nordeste brasileiro, sobretudo aos municípios. Você faz a redução de IPI para fabricação de automóveis lá no sul do país, beleza, mas nós estamos pagando a conta sem termos os empregos ficam lá. E o resultado é que os municípios estão padecendo, os municípios estão em dificuldades, e vale dizer, inclusive, que ou se faz, ou se define um novo pacto federativo, com uma participação justa
entre União, estados e municípios, ou vai ficar cada vez mais difícil governar o município. E não é só aqui, não. Eu estou falando dos municípios brasileiros. Claro que essa realidade, ela tem maior ênfase aqui no Nordeste. Mas todos estão sofrendo. Daí, sei que não é fácil. Fui deputado federal, veja aqui, vereador e deputado Roland sabe como as coisas são difíceis lá, mas não há saída. Ou repartimos melhor os recursos, ou os municípios estão fadados a absoluta dificuldades e é um processo, eu diria, de extrema desilusão que acaba provocando nas pessoas. Senhor presidente, não há um governo de um homem só. Há um governo de equipe. Há um governo de equipe. E eu quero aqui dizer, nesta casa, quero dizer aos senhores que compõem esta brilhante plateia, este brilhante auditório, eu quero dizer que cada ato, cada conquista, ela é produto de uma ação conjunta. Ninguém consegue fazer nada sozinho. E eu quero aproveitar e destacar, porque é bom, os diversos setores do governo que, diria, agiram de forma absolutamente consentânea, equilibrada, parceira, amiga, para que Ilhéus pudesse avançar e sair daquela situação crítica em que estávamos. Mas antes, senhor presidente, eu não posso deixar, senhor presidente, de agradecer a esta casa. Gostaria até que alguns vereadores que estavam aqui ouvissem o que eu quero dizer. Mas, enfim, gostaria por quê, senhor presidente? Porque esta é uma casa que expressa de forma absolutamente, eu diria, na sua síntese, a democracia. É a casa das divergências. Por isso se diz a casa do povo. Aqui existem as diversas manifestações e as diversas opiniões da sociedade. Claro que o governo, ele procura, via o debate democrático e o convencimento, fazer com que as suas teses sejam aprovadas e, na sua maioria, modificadas aqui pela ação presente dos vereadores. Então eu quero, antes de fazer esta citação a cada órgão do governo, agradecer a todos os vereadores. E quero aproveitar para dizer da situação e da oposição. Eu não faço política a essa altura da vida com visão pessoal, com raiva, com ódio. Pelo amor de Deus, política tem que ser feita com interesse público, seja a favor, seja contra. Eu quero destacar e homenagear este poder. Eu que já estou no crepúsculo da minha vida pública, eu acho que eu ficaria muito triste, senhor presidente, em terminar minha vida pública sem sentar em uma dessas cadeiras. Mas não sei.